Você já imaginou viver em um mundo sem saber as horas? Nenhum relógio, nenhum despertador, nada que te diga quando acordar, trabalhar ou dormir? Parece impossível hoje, mas durante milhares de anos da história humana foi exatamente assim. O tempo era algo que se percebia apenas observando o sol, as estrelas e o ritmo da natureza. Mas tudo mudou quando o ser humano decidiu medir o tempo, e essa simples decisão transformou a civilização, o comércio, a ciência e até o comportamento humano. Hoje, o relógio é tão comum que passa despercebido, mas a sua história é uma das mais engenhosas criações da humanidade. E no final deste vídeo você vai entender não apenas como os relógios surgiram, mas também porque alguns deles custam mais que uma casa e como eles se tornaram uma forma de armazenar dinheiro e riqueza no pulso. Tudo começou há milhares de anos com os egípcios antigos. Por volta de 3.500 a.C., eles foram os primeiros a tentar controlar o tempo usando um relógio de sol, uma simples estaca fincada no chão que projetava uma sombra conforme o sol se movia. Quando a sombra estava mais curta, era meio-dia. Quando se alongava, o dia estava terminando. Este método era genial, mas tinha um problema evidente. À noite ou em dias nublados, ele simplesmente não funcionava. Então vieram os relógios de água, que mediam o tempo pelo fluxo constante da água entre dois recipientes. Mais tarde surgiram as ampulhetas, que usavam areia no lugar de água. Essas invenções foram fundamentais, mas ainda limitadas. Até o início da Idade Média, a maioria das pessoas não tinha uma noção precisa das horas. O ritmo da vida era ditado pelo nascer do sol e o pôr do sol, e pelos sinos das igrejas, que marcavam os horários das orações e das atividades da comunidade. O tempo nessa época era coletivo e controlado pelos poucos que tinham acesso a ele. Por volta do século XIII, na Europa, as cidades começaram a crescer, o comércio se expandia e o mundo se tornava mais organizado. Era preciso sincronizar as pessoas. Foi aí que surgiram os primeiros relógios mecânicos, enormes estruturas com pesos, rodas dentadas e engrenagens que transformavam a energia da gravidade em movimento contínuo. Esses relógios ficavam nas torres das igrejas e praças e eram verdadeiros marcos de engenharia. Ainda não tinham ponteiro de minutos e muitas vezes atrasavam ou adiantavam, mas representavam uma revolução. Com o passar dos séculos, os relojoeiros foram aperfeiçoando a precisão. No século XVII, o físico holandês Christian Huygens criou o relógio de pêndulo, um mecanismo que usava o movimento constante do pêndulo para controlar o ritmo do relógio. Esse avanço reduziu o erro diário para poucos segundos, uma façanha inacreditável na época. Os relógios de pêndulo se tornaram um símbolo de status e privilégio. E logo vieram as versões portáteis, os relógios de bolso, que marcaram o início da relojoaria pessoal. Ter um relógio de bolso era um privilégio reservado à elite. Eram objetos de arte e precisão montados à mão e decorados com metais preciosos como ouro ou prata. A nobreza europeia usava-os como símbolo de poder, e com razão. Controlar o tempo era literalmente controlar a rotina do mundo. Antes de continuarmos com o vídeo, eu tenho um recado. Você sabia que engenheiros formados em segurança do trabalho ganham, em média, 30% a mais do que os demais engenheiros generalistas que possuem apenas a graduação? Isso acontece porque essa é uma das áreas mais valorizadas e estratégicas do mercado da engenharia. E para você conquistar esse diferencial, a pós-graduação em engenharia em segurança no trabalho EAD da Tesla Treinamentos é a única do mercado com tripla certificação, além de ser reconhecida pelo MEC, também possui atribuição ao CREA do seu estado. Então, não perde a chance de acelerar sua carreira. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code ou clique no link da descrição do vídeo para você fazer sua aplicação para participar da entrevista de seleção. Mas foi só no final do século XIX, com o avanço da indústria e da eletricidade, que o relógio começou a se tornar mais popular. Foi quando veio o que revolucionou tudo, o relógio de quartzo, em 1927. Criado por Orrin Marrison, usava a vibração de um cristal de quartzo para medir o tempo com uma precisão sem precedente. Os relógios de quartzo e posteriormente os digitais transformaram o conceito de tempo em algo totalmente acessível. Qualquer pessoa podia ter um relógio no pulso. Mas o curioso é que à medida que os relógios ficaram mais baratos e comuns, os mais caros ficaram ainda mais valiosos. Com o
a popularização dos relógios comuns, as grandes casas relojoeiras da Suíça e França entenderam que o verdadeiro valor estava na arte e na tradição. Marcas como Patek Philippe, Rolex, Cartier, Audemars Piguet e Vacheron Constantin passaram a se diferenciar não pela utilidade e pela simples função de medir o tempo, mas pela engenharia artesanal e a exclusividade. A Patek Philippe, fundada em 1839, é até hoje o símbolo incontestável da alta relojoaria. Cada relógio pode levar anos para ser produzido e o nível de precisão e acabamento é tão absurdo, cada peça é praticamente uma obra de arte mecânica. E às vezes, para conseguir comprar um relógio novo diretamente da loja, o cliente passa até mesmo por uma análise prévia e pode ficar anos na fila de espera. A suíça Rolex, por sua vez, nasceu em 1905 com uma proposta diferente: criar um relógio mais resistente e confiável do mundo. Foi a primeira marca a fabricar um relógio à prova d'água com a corda automática. E a Cartier, que começou como joalheria, foi a responsável por criar o primeiro relógio de pulso masculino da história, o Santos, feito sob medida para ninguém menos que o nosso brasileiro Santos Dumont, que precisava ver as horas sem tirar as mãos dos controles enquanto realizava voos de testes. Todas essas marcas entenderam algo fundamental: o relógio não é só um instrumento para medir o tempo, é uma expressão de poder, história e identidade. Um relógio de luxo não é caro apenas por causa dos materiais. O que realmente eleva o preço é a engenharia artesanal envolvida e a exclusividade. Um relógio mecânico de alta relojoaria pode ter centenas de componentes microscópicos, todos montados à mão, um a um. Cada engrenagem é polida individualmente, cada mola calibrada com precisão micrométrica. Muitos mecanismos são tão complexos que pouquíssimos relojoeiros no mundo são capazes de montá-los corretamente. Essas marcas também criaram o conceito das chamadas complicações, funções extras que vão muito além de mostrar as horas. Existem relógios que mostram as fases da lua, marés, uso horário duplo, calendário perpétuo, cronógrafos e até o lendário turbilhão. Um mecanismo criado para compensar os efeitos da gravidade sob precisão. O resultado é que cada relógio desses é uma combinação de engenharia, arte e herança histórica. A própria Patek Philippe tem um slogan que resume essa filosofia: você nunca possui um Patek Philippe, você apenas cuida dele para a próxima geração. Ou seja, um relógio de luxo é feito para durar séculos e se tornar parte da história da família, uma verdadeira obra-prima da engenharia. E aqui está uma das partes mais curiosas: os relógios de luxo não são apenas joias, eles também podem funcionar como ativos financeiros. Em várias partes do mundo, principalmente entre investidores, colecionadores, durante crises, guerras ou mudanças políticas, pessoas já usaram relógios de luxo como moeda de troca para fugir de países ou recomeçar a vida em outro lugar. Um Rolex pode ser vendido quase instantaneamente em qualquer parte do mundo, e há modelos que valem dezenas e centenas de milhares de dólares. Nos últimos anos, o mercado de relógios usados explodiu. Modelos como o Rolex Daytona, o Submariner e o Patek Nautilus 5711 são tão disputados que tem fila de espera de anos e chegam a ser revendidos por 3 ou 4 vezes o preço original. Em outras palavras, um bom relógio pode ser literalmente dinheiro no pulso. É por isso que tantos empresários, colecionadores e celebridades investem em relógios de luxo. Eles são discretos, fáceis de transportar e com liquidez altíssima, algo que poucas formas de investimento físico oferecem. Além do valor financeiro, existe o fascínio técnico. Um relógio mecânico de luxo é como um motor de Fórmula 1 em miniatura. Tudo é puramente mecânico, sem eletricidade, sem chips, apenas molas e engrenagens funcionando em perfeita harmonia. O movimento mecânico pode oscilar 28.000 vezes por hora, com tolerância de frações de segundo. É uma obra de precisão extrema, feita para durar mais de um século com a manutenção correta. Muitos movimentos são montados sob microscópio e o acabamento de cada peça é feito manualmente. Uma a uma, não existe linha de montagem, existe paciência, tradição e engenhosidade. Por isso, quando alguém compra um relógio desse, não está apenas comprando um acessório, está comprando séculos de conhecimento humano e centenas de horas de trabalho condensado em alguns centímetros de metal. Desde as torres medievais até os pulsos de milionários, o relógio sempre representou poder. No passado, quem controlava o relógio da cidade controlava a rotina de todos. Hoje, quem tem um relógio de luxo carrega no pulso um símbolo de conquista. Mais do que status, um relógio também representa respeito pelo tempo. Em um mundo
dominado por telas digitais, notificações, um relógio mecânico é um lembrete de que o tempo é real, palpável e passa a cada batida do mecanismo, assim como a vida. E essa talvez seja a razão mais profunda pela qual, mesmo em plena era dos smartphones, os relógios mecânicos continuam vivos. Eles nos lembram que, embora o tempo seja invisível, o ser humano sempre quis dar a ele uma forma e transformá-lo em algo belo. Do relógio de sol dos egípcios ao smartwatch no seu pulso, a jornada humana para medir o tempo é uma das histórias mais fascinantes da engenharia e da engenhosidade humana. O tempo moldou a sociedade, impulsionou revoluções e definiu o modo como vivemos. E o relógio, seja de pêndulo, quartzo ou platina, é o símbolo máximo dessa busca pela precisão e pelo controle. Da próxima vez que você olhar para um relógio, lembre-se, ele não está apenas marcando as horas, ele está marcando tudo o que a humanidade já fez para tentar domar o tempo. Deixe aí nos comentários a sua opinião e já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de tecnologia, engenharia, histórias incríveis e inovação de um jeito que conecta curiosidade e conhecimento.